Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Wander Futman, canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui diante dessas plantas que já estão muitas começando a passar a floração e tudo, né? Mas vocês podem ver que são plantas grandes, plantas bonitas, né? Olha essa daqui que está mais inteira, né? A floração. Vocês podem olhar aqui, ó, que floração muito bonita. Chegar bem pertinho para vocês verem, ó. Olha que coisa linda, gente. Vocês podem notar algumas de haste pendente, né? A haste vai para baixo. E outras com a haste mais em pé, né? Mesmo tutorada, mas ela tem a tendência de ter a haste mais em pé. As flores mais espaçadas, né? Aqui, chegando perto, aqui, ó, a flor tá passando, mas dá para vocês verem os detalhes. Pois bem, gente, essas aqui são as orquídeas terrestres, né, em grande parte terrestre, cimbídeos. Essas aqui são as famosas cimbídeos, orquídeas bastante populares. E o vídeo de agora vai ser para falar das fases do desenvolvimento dos cimbídeos, assim como o jeitão do vegetal dessa planta, como sempre, né? Falando do corpo, da raiz até a flor. E por fim, dicas rápidas de cultivo dessa magnífica orquídea aqui, gente. Beleza? Então, vamos começar então? Pronto, pessoal. Então agora vamos começar a falar aqui das fases do desenvolvimento dos cimbídeos. Como é que essa planta se comporta ao longo do ano, gente? Bom, vocês estão vendo agora aqui, nós estamos em julho e elas estão floridas, né? Já estão até passando a floração. Então, podemos dizer já para começar que essa planta tem a sua floração normalmente no período do inverno. Mas aí vocês param e olhem o seguinte, né? Normalmente vocês encontram o cimbídeo no mercado, né? Para comprar quase que o ano inteiro, né? Porém, gente, mesmo que quase o ano inteiro vocês encontrem o cimbídeo para comprar florido, o auge e onde vocês encontram maior diversidade, mais cores e tudo, em grande quantidade, se concentra nos meses do outono, final do outono e inverno. De maio até agosto, mais ou menos, é quando vocês encontram muito cimbídeo para comprar, quando eles estão no auge da floração. E por que acontece essas coisas, gente? Aí setembro já começa a diminuir, já tem menos cimbídeo no mercado. Mas por que isso acontece? Por que existe tanta essa variação na floração dos cimbídeos, gente? Bom, por alguns motivos que eu vou explicar ainda mais na frente, mas já adiantando, o cimbídeo é uma planta que precisa de frio para florir. Então ele é estimulado pelas quedas de temperatura à noite, quedas mais bruscas de temperatura, aquelas noites bem geladas, temperaturas abaixo de 15 graus, abaixo de 10 graus, com umidade. Isso estimula o cimbídeo. Então, eles conseguem fazer isso artificialmente, gente. Então, conseguem induzir a floração do cimbídeo artificialmente, se quiserem. Também parece, né? Tem que dar uma olhada melhor, que ele também tem resposta a hormônio para estimular a floração. Mas mesmo assim, normalmente a tendência é que o mercado tende a concentrar a floração dos cimbídeos sempre no inverno, que é o período natural da sua floração, gente. Então, o período natural, desconsiderando as induções artificiais que o homem faz no cimbídeo, é no período do inverno. Final do outono até final do inverno, início da primavera, é quando os cimbídeos estão florescendo, gente. Beleza? Bom, então o cimbídeo floresce nessa época. Suas hastes, elas têm uma boa durabilidade. A flor do cimbídeo pode durar mais de um mês aberta, então são flores muito duráveis mesmo. As hastes tendem a ser bem abundantes. Quanto maior as plantas do cimbídeo, maiores as hastes. E as plantas do cimbídeo
Dependendo da variedade, do híbrido que você vai comprar, elas ficam realmente muito grandes. São plantas enormes, ficam muito bonitas mesmo. E vocês podem notar o seguinte, nessa fase de floração aqui, ó, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver muitas vezes a planta não tem broto, mas calma aí, mesmo no período de floração ou pré-floração, gente, pode acontecer de ter brotação nova, ó. Então olhem aqui, aqui temos um broto, temos um brotinho do cimbídio saindo, não sei se é um broto muito forte, e aqui tem uma haste floral ainda vindo de um outro bulbo maduro. Então vocês podem perceber o seguinte, as hastes florais, ó, aqui tem a haste floral. A haste floral, ela sai da base, ou melhor, da lateral, da base de cada bulbo. Deixa eu mostrar aqui um mais fácil para vocês verem, ó. Essa aqui, tá aqui a haste, tô seguindo ela sai daqui, ó, tá vendo? Ela sai da base desse bulbo completamente desenvolvido. Essa aqui é um bulbo maduro, completamente desenvolvido. E a haste sai aqui bem da sua base, gente. Tá joia? Então, ele sai da base dos bulbos, as hastes florais. E pode acontecer, e acontece com muita frequência, gente, as brotações dos cimbídeos são irregulares. Ou seja, você vê brotação em cimbídio quase que o ano inteiro. Só que o que acontece? No período de floração, nós temos uma atividade menor de brotações. Então, não é raro a gente ver plantas de cimbídio no período da floração sem brotação. Ó. Vocês podem ver essa aqui, ó. Não tem broto, não tem brotação nenhuma, só tem bulbos maduros, né? Então, esse aqui, na verdade, nem está tão maduro. Ele está em fase de amadurecimento. Ele ainda está terminando de crescer. Então, pode acontecer no período da floração, no período de inverno, vocês terem as plantas com hastes florais floridas sem brotos novos. Vocês podem ver planta florida com alguma brotação nova e com bulbos ainda em terminação de crescimento na fase de floração, gente. Aí acontece o seguinte, normalmente os bulbos que estão brotando no período da floração e os que estão ainda crescendo mais adiantados na fase de floração não vão florescer. São bulbos que não devem florescer. Tá joia? Mesmo assim, a atividade de brotação nessa época é baixa, gente. Então é uma época que a planta tem baixa atividade vegetativa. Aí nós passamos do período de floração. Vamos passar, as flores vão passar, as hastes vão secar, as hastes florais secam. Vamos entrar para primavera, vamos entrar lá para setembro, outubro, por aí. Aí sim, essa planta vai entrar em atividade de brotação, gente. Aí vão começar a vir mais brotos, vão começar a vir mais brotações. E é uma planta que brota muito. Quando bem cultivada, o cimbídio tende a botar muita brotação, gente. Ela é uma planta que tende a crescer broto para todos os lados. Então eu posso dizer que ela é daquele tipo de planta de crescimento cespitoso, que cresce em forma de cesta, forma arredondada. Então vai chegar a período de primavera, essa planta vai entrar em fase de crescimento, de brotação, vai enraizar com mais abundância, chegando um bom período para a gente pensar em replante também delas. Beleza? Aí a primavera vai passando, os brotos vão crescendo, vamos entrando no verão, esses brotos vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão enraizando também. E a planta, chega no verão, a planta está no seu auge do desenvolvimento vegetativo. Então nessa fase ela também pode soltar brotações novas. E os que já saíram anteriormente já estão bem bonitos, com as folhagens grandes, já estão crescendo bastante e ficando grande, e muitos já estão, até os que saíram primeiro, entrando em fase de maturação e começando a formar os seus pseudobulbos, né, seus bulbos, que ficam bem escondidos aqui, mas aqui dentro tem um bulbo, gente. Ele é meio redondinho,
Lembra até um pouco um bulbo de catacetum, só que ele fica bem escondido pelas folhas aqui. Então vocês não tem como ver agora. Só se eu desmontasse uma planta. Beleza? Bom, aí nós temos o verão. A planta está no auge do crescimento, com as folhas com aquele verde brilhante, bonito, crescendo bastante, enraizando, crescendo muito. E aí nós vamos chegar no período do outono. No período do outono, podem acontecer mais brotações novas vindo também, gente. Mas normalmente o que acontece? Aquelas brotações que vieram no final do inverno, na primavera e tudo, até início do verão, aquelas que já estão maduras, aquelas brotações que já estão maduras, que cresceram antes e estão completamente desenvolvidas e grandes, aí outono, as noites começam a esfriar, começa a vir nos locais frios, começam a vir aquelas noites geladas, aquelas primeiros frios, e nos lugares que a temperatura baixa bastante e tudo. Aí muitas vezes já no início do outono, com aqueles primeiros frios do outono, o cimbídeo sente que a temperatura está mudando, que os dias estão quentes e as noites já estão geladas, e aí começa o estímulo que induz a sua floração. Então já no outono, muitas vezes nos locais bem frios, já em março, às vezes final de fevereiro e março, eles começam a soltar as suas hastes florais, que, como eu falei, saem da base dos pseudobulbos desenvolvidos, daqueles bulbos que cresceram primeiro, gente. Então, aí a haste sai no início do outono, muitas vezes até o meio do outono. Aí vocês, ficam tudo felizes, meu cimbídeo vai florir. Mas calma aí, gente. Calma aí, porque o crescimento dessa haste é lento e bem lento. Então tem que ter paciência. Aí o outono vai passando. Os bulbos que ainda estavam amadurecendo terminam de amadurecer. Os eventuais brotos continuam crescendo devagarzinho. E as hastes florais, elas vão crescendo. Aí passa abril, a haste está crescendo. Passa maio, a haste está crescendo. Aí já maio, você começa a ver os botões. Maio, junho, você começa a ver os botões da haste. Aí chega junho, muitas vezes, às vezes até maio. Se a planta botou a haste em fevereiro, no local frio, às vezes em maio ela já abre. Mas muitas vezes a floração vai abrir lá para junho mesmo, ou até julho, dependendo de quando veio as suas hastes. E então, chega final do outono, inverno, aí as hastes florais já estão prontas para abrir, aí elas abrem novamente e fica essa beleza que vocês estão vendo aqui, a planta com pouca atividade de brotação, e aí vocês veem a diversidade de flores, olha como essa daqui, bonita, né? Essas são as que estão mais inteiras ainda, de floração. Vocês têm essas aqui de haste em pé, que já estão passando, ó, mostrar aqui. A pena que já não estão mais tão bonitas as flores. Tem outras variedades ali no canto. Essa aqui também, ó. Olha que bonita, já está passando, mas vocês podem ver. Olha aqui. Então tá aqui, gente, ó. Mais um cimbídeo bonito, pena que já está passando. E depois disso, gente, o ciclo se repete, ok? Então, essas são as fases do desenvolvimento do cimbídeo. Por ele ter esse ritmo um pouco irregular de brotações, pode confundir um pouco, mas sempre lembrando que o auge é sempre na primavera e verão. E a haste tende a sair no outono e a floração sair no inverno. E aí vai se repetindo isso aí. Isso se a gente desconsiderar induções artificiais. Bom, gente... Agora vamos falar um pouco do corpo da planta, do jeitão. Como é que essa planta é, gente? Vamos lá, então? Jeitão da planta do cimbídeo, gente. Vamos falar do corpo do cimbídeo. Bom, não vai dar para ver muito aqui em relação à raiz. Eu teria que cavar aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar raízes para vocês, gente. Deixa eu ver se eu pego uma outra planta que esteja mais fácil, mas não vai dar não. As raízes estão tudo lá dentro.
E o que eu posso adiantar das raízes do cimbídio, gente? Ela é uma planta terrestre, então suas raízes são grossas, não são raízes fininhas. O cimbídio possui raízes engrossadas. Não vai dar para mostrar para vocês porque está bem enterrado. Eu teria que levantar tirar do torrão aqui. Mas as raízes do cimbídio são bem grossas. Ó, aqui tem, ó. Essa aqui é uma raiz que já está meio mais envelhecida, mas vocês podem olhar, ó, ela não é fininha. E aqui dentro as raízes melhores, elas são, olha só. Então tá aqui, ó, uma raiz boa, olha como ela é grossa. E ainda ficam mais grossas que isso, tá joia? Então as raízes do cimbídio são do tipo de raiz de orquídea terrestre. Lembrando que eu estou falando dos cimbídeos híbridos, desses híbridos diversos de cimbídeos que a gente encontra no mercado. Eu não estou focando aqui nas espécies. Quando fala de espécie, as coisas mudam um pouco de figura, mas aqui eu estou me concentrando em híbridos de cimbídio, tá bom? Então eles têm suas raízes grossas, os cimbídeos. Aí, das raízes, vamos passar para o rizoma e o pseudobulbo. Bom, aqui, ó, que esse aqui, vocês estão olhando aqui, ó, o rizoma praticamente a gente não consegue ver do cimbídio, ele é muito grudadinho, assim como o cataceto, os bulbos ficam um grudado no outro praticamente. Então, eu giro aqui e, ó, a distância é muito pequena, então praticamente é um rizominha muito pequenininho, gente. Chega nem um dedo de distância do broto de um bulbo para o outro. Então, o rizoma quase inexistente. Ele é bem grudado um bulbo no outro. E os pseudobulbos, gente, eles são mais arredondados, lembram um pouco a forma de um bulbo de cataceto, um bulbo de faio calante, um bulbo desse grupo de planta assim, né? Principalmente de cataceto. Só que como ele é bem recoberto pelas bainhas das folhas, como vocês estão vendo aqui, então vocês não conseguem ver normalmente um bulbo de cimbídio. E vocês veem que normalmente o cimbídio tem essas manchas, fica meio feioso, os seus bulbos embaixo não costumam ser muito bonitos, né? Mas isso aqui costuma ser normal do cimbídio, essas manchas escuras, a cor de palha, né? Vocês podem ver, ó. Vou girar esse aqui, ó. Sempre fica, não é uma cor lá muito agradável de se ver. Tá joia? E muitas vezes vocês têm plantas que já tem bulbos sem folhas, já seco, só com a palha, mas eles estão vivos, gente. Estão recobertos pela palha, porém eles estão vivos. Então muitas vezes vocês têm aquele cimbídio cheio de bulbo com palha seca e que na verdade eles estão vivinhos lá dentro, verdinhos, e brotam, tá bom? Então esse é o pseudobulbo dos cimbídeos. Agora quanto às suas folhas, gente. Quantas folhas dos cimbídeos híbridos? Quanto às folhas do cimbídio, gente, ó, vocês podem ver que são folhas finas, né? Folhas estreitas, compridas. São folhas do tipo lanceolata, né? Forma de lança. Então vocês podem ver aqui. E varia muito assim a grossura das folhas. Por exemplo, essa aqui é uma folha mais fininha, ó. Vocês podem ver, é uma folha mais fininha. Mas tem híbridos de cimbídio que podem ter folhas mais grossas um pouco ou outras mais finas. Então vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui já é um pouquinho mais grosso, por exemplo. Mas fica nessa, não é uma folha nem fininha demais e nem grossa e rígida demais. Então, é uma folha que fica no meio termo, tá bom, gente? Aqui é uma folha um pouco mais grossa, ó. Então varia um pouco de mais fina e mais grossa, mas sempre a folha lanceolata, tá bom? Sempre uma folhinha lanceolata, sempre essa folha fina em forma de lança, tá bom? Então essas são as folhas do cimbídio e elas são abundantes em seu pseudobulbo. Então cada bulbo dele coloca várias folhas, né? Folhas desenvolvidas muitas vezes está em número de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muitas vezes está em número de 6 ou 5. Tá nessa faixa de folhas assim por bulbo, tá bom, gente? Pode ter um pouquinho mais, um pouco menos, mas sempre nessa faixa aí de 6, beleza?
Aí das folhas a gente vai agora para suas inflorescências, suas hastes florais. Em relação à haste, gente, nós temos nos híbridos de cimbídeo dois grupos principais de hastes florais de inflorescência. Nós temos o grupo aqui, ó, dos cimbídeos pendentes. Temos o grupo aqui dos cimbídeos pendentes, ó, vocês podem ver. Então tá aqui, ó, começando a abrir. Esse aqui é um cimbídeo pendente. Por que pendente? Porque a haste ela é mais fina. Normalmente ela é mais compacta, né? A floração dela tende a ser mais compacta, as flores tendem a ser um pouco menor e ela sempre cresce para baixo. Então é uma haste que naturalmente sim arqueia e vai crescendo para baixo. Beleza? E nós temos cimbídeo das hastes eretas, em pés. Então vocês podem ver aqui, esse aqui é um exemplo. Normalmente a haste ela é mais grossa, as flores tendem a ser maior nesse grupo de cimbídeo e ficarem mais espaçadas uma das outras. Também essas hastes tendem a ter uma quantidade menor de flores, porém maiores. Então vocês podem ver aqui, ó, ela é uma haste em pé, ela é mais grossa. Mas, gente, você vê que elas estão escoradas, né? Mas isso aí, na verdade, elas estão escoradas para evitar quedas e para evitar que quebrem, coisa do tipo. Mas, normalmente, mesmo sem escorar, essas hastes elas não vão arquear. O máximo que vai acontecer, elas podem crescer um pouco de lado, mas sempre reta. Elas não vão fazer aquele arqueamento como nos pendentes. Então, esse cimbídeo, as hastes normalmente ficam em pé, saindo sempre para cima da folhagem do cimbídeo. Beleza, gente? Sempre para cima, enquanto o outro aqui, a tendência é sempre para lateral, para baixo do vaso. Beleza? Então são os dois principais grupos de cimbídeos híbridos que a gente encontra aí no mercado. Bom, e suas flores? Bom, as flores do cimbídeo, um capítulo à parte, né? Uma beleza maravilhosa. Aí dentro dos híbridos nós temos muita variação de cores, de tamanhos de flores, mas sempre seguindo esse padrão, né? São flores, vocês têm bem definidas as pétalas e sépalas dele, normalmente da mesma cor. E o labelo, né? Um labelo bem destacado, sempre com um desenho muito bonito. Vocês podem ver aqui, ele é um pouco móvel, né? Um labelo meio móvel e costuma ter esses detalhes aqui, ó, essas reentrâncias aqui, ó, esses detalhezinhos aqui, que é muito comum a gente ver em celogine, em oncídio, essas calosidades aqui também, né? Aqui no caso em amarelo. Então, eles têm isso aqui também, vocês podem ver, olha só, essa calosidade aqui. É bem típico dos cimbídeos. E esses labelos muito bem desenhados, muito bonitos. Vou tentar mostrar um outro aqui, ó, para vocês verem nesse amarelo aqui, ó. Olha o desenho do labelo, tem o calo aqui. Olha como é muito bonito, né? Lembra um pouco o labelo de celogine e tudo. Porque são plantas que não estão tão distantes assim também, né, gente? Então, tá aqui, ó, coisa muito bonita, né? Então, tá aqui. Esse é um detalhe típico dos cimbídeos. E uma coluna muito bem visível, grande, né? A parte reprodutiva da flor mesmo, os órgãos sexuais da flor ficam muito bem visíveis, é grande. Então, as estruturas na flor do cimbídeo são grandes. E a flor fica assim, bem armadinha mesmo, bem redondinha. São flores muito bonitas mesmo. Normalmente sem perfume, mas tem algumas exceções, tá bom? Então, pessoal, isso aqui foi o jeitão da planta do cimbídeo, tá bom? Então, uma vez que eu falei do jeitão das plantas do cimbídeo, chegou a hora de falar um pouquinho de dicas rápidas de cultivo dessa magnífica planta. Vamos lá, então? Dicas de cultivo do cimbídeo, pessoal. Primeiramente, para começar a falar das dicas de cultivo dessa planta, vamos pensar o seguinte.
Em relação primeiro à questão de clima e ambiente, bom, o cimbídio é uma planta que aprecia frio, para começar. São plantas de regiões frias da Ásia, normalmente regiões montanhosas. Então, são plantas que precisam de frio mais intenso para florescer. São plantas que têm tolerância a geadas leves. Então, é uma planta que resiste a geadas. Claro, geadas muito fortes pode matar a planta, mas geadas bem leves, ele tende a resistir. Então é uma planta adaptada a climas frios, climas de altitude, principalmente de montanha. E por isso ele precisa do frio para florescer. O frio é o que estimula a sua floração, gente, beleza? Então, para a gente ter sucesso no cultivo de cimbídio, a primeira questão importante que a gente tem que levar em conta é a questão do clima. Você tem clima para cimbídio? Seu clima esfria abaixo de 15 graus por algum período ao longo do outono e inverno? Esfria abaixo de 10 graus? Se não esfria abaixo de 10 graus, já não é muito interessante para cimbídio. Se não esfria abaixo de 15 graus, sem chance para você conseguir floração de cimbídio. Em locais de clima quente, não é que o cimbídio vai morrer. A não ser, claro, se o local for muito seco, muito inóspito para o cultivo. Mas, normalmente, em local de clima quente, o cimbídio fica vegetando, crescendo. Não fica uma planta tão bonita assim, mas não floresce, beleza? Aí vem aquelas coisas, aqueles mitos de água gelada, de botar gelo, de botar isso e aquilo. Aquilo, vamos botar assim, funciona 1% das vezes que as pessoas fazem. E os outros 99% das vezes não funciona. Por quê? Você tem que seguir aquilo de forma tão religiosa. E outra, não adianta ficar botando gelinho no substrato da planta, achando que aquilo vai fazer frio o suficiente para estimular a floração. Porque a planta precisa sentir o frio aonde? A planta tem um sensor. Esses sensores que ela sente o frio, gente, normalmente estão aqui, ó, nas gemas, que a gente não vai conseguir ver porque está embaixo de cada folha, é nas gemas. Então o sensor da planta é aqui, ó, bem na gema. Ou seja, aqueles olhinhos laterais da onde sai broto ou haste floral. Então é onde ela sente as temperaturas, ela vai sentir o frio e o calor também. Então, gelo não vai fazer frio suficiente para ela sentir e pelo tempo suficiente. O gelo vai derreter muito rápido e vai esquentar muito rápido antes de ser o suficiente para estimular a planta a florescer, para ela entender que está na hora de florescer. Então, não vale a pena, gente. Se você mora em clima quente, não vale a pena você investir em cimbídio, porque é uma planta que só vai te dar dor de cabeça, tá bom? Agora, se você mora em clima frio, beleza, clima de altitude, regiões serranas, região sul, aí sim, aí o cimbídio vai te dar muita alegria. Então, isso é muito importante, gente. Mas tem exceções, gente. Tem exceções, e eu preciso falar dessas exceções. Existem alguns poucos cimbídios que vão bem em locais mais quentes, que florescem inclusive aqui no clima do Rio de Janeiro, onde eu estou. Algumas exceções de cimbídio são alguns grupos de cimbídios pendentes híbridos, gente. Então, nos locais um pouco mais quentes, os cimbídios pendentes tendem a florescer um pouco melhor. Por quê? Porque na sua hibridação normalmente são usadas algumas espécies que conseguem que florescem normalmente em locais mais quentes. Então, por isso que muitos cimbídeos pendentes, como o Dorothy e alguns outros, florescem melhor em clima quente, gente. Beleza? Então, existe alguns poucos cimbídeos que florescem em calor. Beleza? Aqui tem alguns híbridos. E aqui eu tenho, ó, eu vou dar um pulinho ali só para vocês verem. Vamos ali? Pronto, gente. Aqui, ó.
Então, tá aqui, ó, voltei. Aqui, ó, esse é um cimbídio que floresce bem no clima quente do Rio de Janeiro. Esse é uma espécie, na verdade, eu queria mostrar para vocês. É um cimbídio espécie, a folha dele é muito grossa. Uma folha bem grossona mesmo, dura mesmo. É o cimbídio aloifólio. Então ele é base para muito desses cimbídios pendentes. Vou postar a foto da flor dele aí para vocês. Ele é base para muitos cimbídios pendentes, né? Então ele é muito usado, ele foi muito usado nas hibridações para produzir os cimbídeos pendentes que a gente conhece hoje em dia. Ele e alguns outros aí. Bom, então ele, por ser um de algumas espécies que florescem em clima quente, e esse aqui não é terrestre, viu? Esse é um dos poucos cimbídeos que também não é plenamente terrestre. Então, aqui eu só estou aqui para mostrar exceções para você, gente. O aloifólio e alguns pendentes. Mas, voltando ao caso aqui, a grande maioria dos cimbídeos é para clima frio, são para clima frio. Então, não comprem cimbídeos, principalmente os de haste em pé, gente, se você mora em local muito quente e principalmente muito seco. Locais de clima seco são muito ruins para cimbídio. E aí pode ser frio ou pode ser calor. Locais de clima seco são meio complicado para cimbídio, beleza? Vamos voltar lá para a mesa agora, tá joia? Voltando. Bom, estou de volta à mesa e aí, gente, em relação à questão da umidade, né, como eu estava falando, os cimbídeos preferem locais mais úmidos, locais de clima úmido, porém com boa ventilação, né? Então o local tem que ser bem ventilado, não pode ser abafado também, como boa parte das orquídeas. E agora que eu falei do ambiente, em termos de luminosidade, gente, como em termos de luminosidade o cimbídio gosta? Bom, aí tem uma coisa muito interessante. O cimbídio é uma planta de luminosidade intensa. Às vezes tem muita gente que tem cimbídio, tem um ambiente, tem um clima favorável para cimbídio e tudo, mas o seu cimbídio não floresce. Aí você vai lá analisar o cimbídio da pessoa, vai olhar as folhas estão com um verde muito escuro, estão bem escuras mesmo. Isso é um indicativo de falta de luz, gente. Mas aí aí você fala isso para a pessoa, mas a pessoa fala: não, mas meu cimbídio está com muita luz, o ambiente é bem iluminado. Mas aí você olha a folha da planta da pessoa, a folha da planta da pessoa tá quase preta de tão escura que tá. Aí a pessoa continua insistindo que está bem iluminado o ambiente. Aí você só fala: nunca vai florescer enquanto estiver nesse ambiente. Pois bem, gente, o cimbídio precisa de muita luz. E eu falo mesmo, enfatizo isso porque é um dos grandes erros do cultivo de cimbídio. É querer cultivar o cimbídio em local sombreado demais. Aí esquece, cimbídio não vai florescer. Cimbídio, gente, é uma planta que inclusive, quando acostumada, na época certa, principalmente no período em que o sol está bem fraco do inverno, no meio do inverno, início do inverno, ele pode ser cultivado a céu aberto, em jardim, inclusive. Então, ele é uma planta que pode ser cultivada em canteiros, em jardim, em vasos bonitos, até em grandes vasos, depois que a planta já está bem grande, em local de céu aberto, a sol pleno, acostumado a sol. Mas, se o seu cimbídio não está acostumado a sol, você pode cultivar ele também embaixo de um telado de sombrite. Mas tem que lembrar o seguinte: tem que pegar sol filtrado o dia todo. E não pode usar uma malha muito pesada, tipo 70%. Para cimbídio já é muito escuro. O ideal é um 50% para ele, de 35% a 50%. 50% tá bom, desde que pegue sol filtrado o dia todo. Tem que ter sol. Não adianta ter um sombrite de 50 e o local ficar sombreado, não ter sol a metade do dia. Aí para cimbídio vai ficar escuro. Então, cimbídio precisa de muita luz. Aí ainda nessa questão da luz, gente, vou falar da rustificação dos cimbídios. Bom,
Como eu falei que ele pode ser cultivado em jardins, em canteiros, em vasos externos, jardineiras, grandes jardineiras, enfim. Como é que a gente vai fazer o processo da rustificação de um cimbidio? Ou seja, tornar ele uma planta rústica que resiste bem às intempéries do tempo, sem a gente ter que ficar intervindo ali toda hora no seu cultivo. Ou seja, fica uma planta ao natural e floresce normalmente muito bem. Primeira coisa, quando a gente compra o nosso cimbidio, essa rustificação tem que ser feita no inverno. Por quê? O sol está fraco, então a chance de ter danos grandes na planta vai ser bem menor. E mesmo assim pode ter danos, queimaduras nas folhas. Então, durante o processo de rustificação do cimbidio, o que vai acontecer? Pode acontecer e costuma acontecer da planta amarelar as folhas. Então a planta vai ficar com as folhas bem amareladas no início. E podem surgir algumas queimaduras, principalmente na parte onde a folha está mais inclinada, mais deitada. Então podem surgir algumas queimaduras. Mas não tirem ela do sol. Isso faz parte do processo de rustificação. A planta precisa passar por esse processo para, quando começar a vir as brotações novas, essas brotações já virem resistentes para resistir bem ao sol. Então, primeira etapa da rustificação, a planta vai dar uma sentida. O que vocês podem fazer para dar uma amenizada? No canteiro ou onde vocês vão fazer o local para os seus cimbidios externos, vocês podem ter algumas outras plantas já rustificadas ou de sol ali, folhagem, só para dar uma pequena proteção. Não é para sombrear, é só para proteger um pouquinho a planta. Então, por exemplo, epidendros. Fica muito bom ter epidendros junto com os cimbídios. Eles vão ajudar a quebrar um pouquinho do sol e assim facilitar o processo de rustificação do cimbídio. Vocês podem ter epidendros próximo ali, juntos no canteiro com eles. Vão ficar muito bonitos, tá bom? E aí, adubação normal, tudo, você vai cuidando ali. Quando a planta já estiver bem rustificada, ela já não vai mais ter problemas de queimadura de sol. Mesmo que no verão as folhas fiquem um pouco amareladas, mas ela já vai crescer normalmente, as brotações vão crescer forte, a planta vai crescendo, vai ficando grande. E aí o melhor de tudo, a planta floresce com muita abundância. Cimbídio rustificado tende a florescer muito bem. Beleza, gente? Às vezes é até melhor do que o cimbídio embaixo do sombrite do orquidário. Muitas vezes um rustificado floresce melhor. Mas tem que fazer. E sempre que for fazer a rustificação, faça no inverno. Não vai fazer no verão. Que aí a planta vai sentir demais e pode acabar até morrendo. Ok? Bom, então saindo dessa parte de luminosidade agora, vamos entrar em vasos e substratos, né? Para começar, vou falar de substrato. Para falar de substrato, tem que falar que boa parte dos cimbídios são plantas terrestres, embora existam também alguns rupícolas e epífitas também, como aquele cimbídio aloifólio que eu mostrei, que é meio rupícola, meio epífita, tá bom? Mas nesses híbridos aqui, a grande maioria esmagadora são terrestres. Mas calma aí, eles são terrestres, mas normalmente eles gostam daquela camada bem orgânica de terra, que fica aqueles materiais mais grosseiros ali em decomposição, tipo aquele chão de mata, tá bom? Não é aquela terra argilosa batida, não. Então, para o cimbídio, vocês podem montar um substrato à base de terra adubada, por exemplo, e substratos de orquídea, que podem ter pedaços mais grossos e pedaços mais finos, por exemplo, de brita, como tem aqui, ó, brita, carvão, casca de pinos, enfim, misturado com uma terra adubada, com esterco bem curtido, por exemplo. Cimbídios respondem muito bem a esse tipo de material. E se você for fazer em canteiro? Primeiramente, tente fazer um canteiro mais alto, né?
tente fazer o canteiro um pouco acima do nível do chão. Isso facilita bastante. E aí, ó, mistura nesse canteiro, se possível, substratos à base de tufa, pode ser substrato de grama ou substrato floreira, que tem bastante tufa e deixa a terra mais soltinha. Misture bastante carvão também, triturado. Pode misturar bastante carvão triturado também, com alguns pedaços grandes. Vai ser muito bom para cimbídeo, para epidendro. Se quiser botar um pouco de areia também misturado, pode. Pode misturar também casca de pinos nesse canteiro. Então faz uma boa mistura para aquela terra ficar bem soltinha. Pode misturar terra preta também, terra vegetal, se você não tem. E bastante esterco também. Tudo bem curtidinho, bem misturadinho, para aquela terra ficar bem soltinha, bem fofinha para ele, tá bom? E aí você pode plantar os seus cimbídeos junto com epidendros e algumas outras orquídeas terrestres ali e fazer um arranjo bacana ali dela, tá bom? Aí vocês estão vendo aqui, eu mostrei aqui, ó, tem alguns que estão com pinos, mas tem terra também, carvão, outra aqui tá mais difícil, outra tem brita, e assim vai, gente. Bom, aí em relação a vasos, para quem vai cultivar em vasos cimbídeo. Bom, cimbídeo você pode cultivar em qualquer tipo de vaso, barro, plástico, concreto. Só cachepô de madeira que é meio complicado por causa do tipo de substrato que você vai usar, né? Então, cachepô de madeira para cimbídeo não é muito interessante porque são plantas de grande porte e o substrato é mais fino, então ele vazaria com muita facilidade. E nem toquinho, né? Cimbídeo são plantas mais adequadas para estar colocando em substratos mais terrosos. Bom, então os vasos de plástico, os vasos de barro e os vasos de concreto normalmente são as melhores opções para cimbídeo. Quando você tem grandes cimbídeos, grandes toceiras com plantas bem enormes, vasos de concreto normalmente o pessoal usa bastante para cimbídeos grandes. Fica realmente muito bonito para a área externa, tá bom? Bom, aí uma vez que eu falei de vaso e substrato, em relação à adubação agora. Em relação à adubação dos cimbídeos. Adubação e rega. Bom, primeiro em relação à rega, gente, segue mais ou menos o mesmo princípio de outras orquídeas, né? Ou seja, você vai molhar o cimbídeo quando ele estiver quase seco. Ou seja, não deixe ele ficar muito esturricado de seco não, para não desidratar. Ou seja, então segue aquela regra. Tá quase seco? Molha. Tá levemente úmido em cima, já bem sequinho o substrato? Hora de molhar. Sempre mantendo um pouco de umidade, né? Não deixando ficar esturricado de seco. Então, quase secou, molhou. Quase secou, molhou. E na hora de molhar é aquela regra com abundância, até a água escorrer bem pelo fundo do vaso, gente. Ok? E em relação à adubação dos cimbídeos? Bom, no cimbídeo vocês podem estar fazendo aquela adubação tradicional de orquídea, com aqueles adubos que a gente dilui em água e aplica na planta, né? Pulveriza a planta, principalmente suas raízes. Mas o cimbídeo responde muito bem a adubações de liberação lenta e orgânicas, principalmente no período da primavera e verão, que você precisa fortalecer e fazer com que os brotos dessa estação fiquem bem grandes para poder florescerem lá na frente. Então, dentre as adubações de liberação lenta que você pode usar junto com a outra foliar, né? Você pode estar utilizando bocache, por exemplo, é um bom adubo, o cimbídeo responde muito bem. Pode usar a cada 2 meses ou 3 meses. Pode ser torta de mamona com farinha de osso e osmocote. É uma excelente adubação. Aqui no canal eu estou ensinando aqui como vocês fazerem essa adubação de liberação lenta. Vai estar aqui no cantinho do vídeo agora para vocês, tá bom? E tem outras opções também, gente. Como ele é uma planta terrestre, pode-se utilizar também esterco muito bem curtido, né? Pó de esterco bem curtido a cada 3 meses também você pode usar. Pode ser o de cavalo, ou de galinha, ou de boi.
vai funcionar muito bem também, tá joia? Junto com a adubação foliar dele, aquela adubação foliar que eu digo que é adubação solúvel, mas principalmente aplicar nas raízes, no substrato, tá bom? Seguindo sempre aquelas recomendações padrões de orquídea, mas sempre uma mão um pouco mais pesada no período de primavera e verão em relação à adubação, tá ok, gente? Bom, aí já que eu falei de adubação e coisa, agora em relação a pragas e doenças do cimbídio. Bom, pragas e doenças no cimbídio, assim como em outras orquídeas, são mais ou menos as mesmas pragas. Temos problemas com cochonilhas, podemos ter problema com pulgões nas hastes em formação, podemos ter problema com ácaro, embora não seja tão comum, mas pode acontecer. Podemos e temos problemas com lesmas, por ser uma planta de substrato mais úmido. Então as lesmas atacam bastante o cimbídio também, as raízes. Temos muito problema cimbídio por ter bulbos grandes e raízes grossas. Tem muito problema com a larva, né, com a broca da mariposa Castinia terapon. Então tem que ficar atento mesmo. E ela é uma larva subterrânea, muitas vezes fica embaixo ou dentro do bulbo e broca. E aí muitas vezes o bulbo apodrece. Você acha que é um fungo que apodreceu, mas não. É a broca dessa mariposa que está lá. E o cimbídio é danado para dar isso, gente. Assim como outras terrestres de bulbo grande. Então tem que ficar muito atento a essa larva dessa mariposa. Tem que estar fazendo o controle. Tem que estar fazendo a prevenção para essas pragas. E vocês podem estar utilizando para prevenção, como essa larva costuma atacar, usando os produtos à base de Bacillus thuringiensis junto com óleo de nim. Por exemplo, o Dimipel ou Dipel junto com óleo de nim e detergente neutro também. Funciona muito bem. Simples. Em casos mais severos, aí deve-se utilizar algum inseticida, tá bom? Ou por imersão do vaso ou por pulverização também. Joinha? E assim que acharem as larvas, se acharem larvas aqui, devem pegá-las e matá-las imediatamente. Não deixe porque ela faz muito estrago. Bom, em relação às doenças, os cimbídeos podem ser acometidos por várias manchas nas folhas, manchas foliares, antracnose, podridão negra, podridão bacteriana. Então são doenças que podem acontecer, principalmente quando o local está muito abafado, o ambiente não está adequado, o substrato está abafando, está compactado demais. Aí o bulbo pode apodrecer, pode dar problema na planta. Beleza? Bom, além da virose, né, podem vir contaminado com CYMV, que é o vírus do mosaico do cimbídio, que ataca várias orquídeas. Mas no cimbídio, por ele ser bem comum no cimbídio, gente, então a gente tem que ficar bem atento para evitar estar pegando planta virótica no mercado, tá bom? Muitas vezes os sintomas eles não aparecem assim, demoram muito tempo para aparecer. Mas sempre fica atento ao vírus do cimbídio, tá joia? Bom, em relação às doenças também, para prevenção e controle, se necessário, fazer aplicações de cauda bordaleza, ou enxofre ou sulfocáustica, ou em casos mais específicos, algum fungicida ou bactericida. Bom, agora em relação a replantes e divisões, gente. Bom, cimbídio, por ser uma planta que intossera bastante, crescimento cespitoso, muitas vezes o vaso em 2, 3 anos já não cabe mais, aí é necessário replantar, passar para vasos maiores ou canteiros maiores. Normalmente esse replante é mais interessante fazer na primavera, gente. Fazer lá para setembro, outubro, que é um período que começa a esquentar e a planta ter mais atividade. Então, tentem fazer mais os replantes nesse período do ano, beleza? E divisão. Evitem estar dividindo muito o seu cimbídio, mas se dividir, pelo menos, gente, com 3 bulbos seria interessante. 2 a 3 bulbos bem formados, bem desenvolvidos, bem saudáveis, no mínimo, tá bom?
Claro, vocês podem aproveitar traseiras velhas que já estão sem folha, sem nada, e fazer novos vasos, que muitas vezes elas não brotam mesmo, ficam lá igual cataceta e não brotam, aí vocês podem tirar ela para botar para brotar. Então, tem essa opção também, gente. Ok? E mais ou menos era isso que eu tinha que falar para esse vídeo. Essa foi uma aula mais longa, porque tinha muito detalhe mesmo. Esse vídeo é uma planta que tem bastante detalhes e precisava abordar eles bem. Bom, agora vocês estão vendo essas plantas aqui, gente. Esses cimbídeos aqui estão à venda, tá bom? Todos esses cimbídeos aqui, ó, esses que estão com a flor mais inteira, esses que já estão passando, eles estão à venda. O preço original deles, do pendente, estava a 65, tá bom? E do giache em pé estava a 45. Só que como a floração já está acabando, gente, vai ter descontinho, vai ter desconto, viu? Principalmente para quem for levar mais de um. Então, gente, aproveitem, adquiram seus cimbídeos. São poucas, só tem essas unidades aqui, viu? E vai ter desconto para vocês, gente. Então, tendo interesse, é só me chamar no contato que está aparecendo agora no vídeo aí, gente. Tá bom? E, no mais, se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as atualizações. Agora, um forte abraço a todos, espero vocês e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Um pouquinho mais de floração do cimbídeo para finalizar o vídeo, gente. Tchau, tchau, eu fui agora.